Nosso hino é o hino mais belo, né? De todos os hinos. Não tem uma vez que eu não me emociono com este hino, que fala da beleza do nosso país. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, perto, né, do Ipiranga, do bairro Ipiranga. E lá hoje tem um museu do Ipiranga, às margens, não é, do córrego, aonde Dom Pedro I, legítimo herdeiro da coroa portuguesa, declarou num ato de rebeldia, de revolta, porque o seu pai exigiu a sua volta para Portugal, a grande célebre frase: independência ou morte. É lógico que, em termos históricos, nós temos 7 de setembro, século XIX, de 1822, a nossa independência. Mas todos nós que estudamos, saímos do 2º grau e fomos para a faculdade, sabemos que não foi no dia 7 de setembro de 1822, não é, que o Brasil foi realmente independente. Alguns acham que até hoje ainda não somos independentes. Mas foi um processo, a nossa independência, a nossa liberdade. Todos nós reconhecemos isso. Em 1500, século XVI, fomos descobertos pela coroa portuguesa. Vieram os franceses, os holandeses, os espanhóis, todos cobiçando tudo de bom que tínhamos, nossa madeira, nosso ouro, nossa fauna, nossa flora, e durante muitos anos fomos escravos destes países, alguns em dimensão menor, outros em dimensão maior, mas em 1822 começa um novo momento da história que ainda vai perdurar muitos anos para que possamos realmente nos sentir um povo liberto, uma nação realmente, completamente independente. Sabemos que Dom Pedro I é colocado nos livros de história, principalmente infantil, como um grande herói. Mas temos que ser verdadeiros. Dom Pedro I nunca amou o Brasil. A história do Brasil mostra que Dom Pedro I amava Portugal e os interesses que esta terra, onde tudo planta, não é, pode florescer, ele estava. Ele era filho de Dom Pedro VI, filho daquela megera, não é, mulher chamada Carlota Joaquina. E Dom Pedro estava no Brasil, e é interessante que o que mais me assusta na história do Brasil é que a nossa independência foi ganha por um grito. Isso me assusta. Um grito nos fez independente. Aliás, antes, Dom Pedro I já tinha declarado independência. Estava bêbado, revoltado, chamou o jornal, chamou a imprensa, chamou a corte e, completamente bêbado, declarou que o Brasil era independente. Mais tarde, ele vai e, num ato simbólico, ele declara independência ou morte, e com isso ele consegue fazer todo um palco para que o Brasil não se revolte e para que as coisas possam ser bem arranjadas. Foi um arranjo político o que Dom Pedro I fez. Eles acordaram que com Dom João VI, que ele deveria retornar a Portugal, porque as coisas estavam muito inflamadas no Brasil com a Inconfidência Mineira e com a morte de Tiradentes. Então Dom Pedro, como eu disse, chamou a imprensa e seus aliados e, bêbado, levantou sua espada e gritou: independência ou morte. A família real retornou à Europa em 26 de abril de 1821. E Dom Pedro I ficou como regente, príncipe regente da nossa nação. A Corte de Lisboa despachou um decreto exigindo
que o príncipe Dom Pedro I voltasse a Portugal. E ele, completamente revoltado, pega o seu exército e no riacho, no Ribeiro do Ipiranga, em São Paulo, em cima do cavalo, 7 de setembro de 1822, ele declara a independência do Brasil. No entanto, ele volta ao Rio de Janeiro e ele é proclamado e coroado imperador, mas abandona as ideias de liberdade, porque ele dissolve a Assembleia Constituinte e demite José Bonifácio em 1824. Logo em seguida, o seu pai morre, Dom João VI, e resolve então voltar a Portugal e assumir o trono português. E constitucionalmente, não podendo ficar com as duas coroas, instalou em nossa terra um trono para sua filha, chamada Maria da Glória, comumente nos livros históricos, Maria II, de 7 anos, e nomeou regente o seu irmão Dom Miguel. Seu coração nunca foi do Brasil. A questão da independência foi tão absurda em nossa pátria, que os países da América Latina, da América do Sul, demoraram muitos anos para reconhecer o Brasil como um país realmente independente. O Brasil declarava independência de Portugal, mas quem continuava governando o país era um regente português lá em Portugal. Outro aspecto que não é mencionado nos livros históricos é que para a proclamação da independência havia uma grande dívida de Portugal com a Inglaterra. E a dívida, quem pagou foi o Brasil. A dívida foi calculada em 1,3 milhões de libras esterlinas. E na negociação, a dívida externa portuguesa foi levada para que o Brasil pagasse. Portanto, a balança comercial brasileira torna-se deficitária em 1821 a 1860. E assim faz com que o Brasil não possa ser livre em questões financeiras. O Brasil foi o único país da América Latina que conseguiu a sua independência sem luta. Pode parecer que isso tenha sido uma coisa muito boa, mas na prática nós não sabemos realmente se foi algo realmente bom, porque não houve luta, conquista social, mas houve um grito, e por um grito, e por uma ideia de independência, o povo andou achando que era independente. Como hoje em dia, muitas pessoas acham ainda que o Brasil, ele goza de completa liberdade e independência, mas não é isso que nós temos observado ao longo da história, e ainda mais quando uma crise como esta que estamos vivendo chega ao nosso país, nós chegamos à conclusão que a liberdade e a independência pode ser uma grande falácia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu amo ser brasileiro, mas eu tenho que entender e eu tenho que ter bem claro que uma independência proclamada por um homem não tornou um país e nem as pessoas livres e independentes. Nada que vem do ser humano é suficiente para tornar uma nação livre e independente. Por isso o texto que está aqui no nosso nem sei como chama isso, né? No nosso broche, não é? É um crachazinho, né? Diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que a única liberdade verdadeira que nós cremos é a liberdade que vem em Cristo Jesus. Jesus fala da liberdade nesse texto que nós acabamos de ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade
não uma história contada para enganar, não uma história de falácias e de erro, mas uma história verdadeira de um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos medos, do domínio de Satanás e nos levar para o seu reino da luz. Sua maravilhosa graça nos alcançou. Agora é interessante esse texto que nós acabamos de ler. Antes de falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o versículo diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiros meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a graça de Jesus e a liberdade de Jesus, ela chega na vida de uma pessoa, quando essa pessoa, por livre e espontânea vontade, decide ser discípula dele. O discipulado é fundamental. O discipulado na palavra de Deus. Queremos liberdade, mas junto do querer a liberdade, precisamos ser discípulos. Ser discípulo não é perder a liberdade. Ser discípulo é ganhar a liberdade. A liberdade que começa não com um grito, mas com a entrada de Jesus na nossa vida, fazendo a nossa vida ficar livre e fazer-nos completamente libertos de tantas coisas como veremos neste sermão. É interessante que Dom Pedro gritou em voz bem alta, não é? O grito da independência. Qual foi mesmo o grito da independência? Independência ou morte. Mas Cristo nos ensinou outro grito: independência através da morte. Só podemos ter independência em Cristo Jesus se deixarmos Ele matar a nossa carne, matar o nosso eu. A independência de Jesus não vem por um ato externo, vem por um ato interno. É preciso morrer, não é opcional. Ou você tem a independência ou você tem a morte. É preciso morrer como discípulo para você se sentir verdadeiramente livre. As palavras de Jesus nos libertam de falsos conceitos, de superstições, de crendices, de cosmovisões falsas e pensamentos equivocados. Cléo Padilha, um homem que trabalhou a vida toda em tribos indígenas, ele disse o seguinte a respeito da tribo Macuxis: antes do evangelho chegar na tribo Macuxis, vivia cada um escravizado pelos feiticeiros e pelas entidades. Quando Jesus chega na nossa vida, a escravidão de superstições caem por terra. Das coisas interessantes, não é? No Rio de Janeiro, não sei se aqui também é, mas o carioca é muito supersticioso. Então, o Ano Novo é um exemplo, acho que só onde tem praias, não é? Mas existem todo tipo de superstição, lentilha, existe também pé de coelho, existe ferradura, existem, enfim, tantas coisas. E as pessoas, elas acreditam nisso. E elas vivem como se isso fosse verdade. Por exemplo, eu cresci com a minha avó dizendo: não passe debaixo da escada. Se você ver uma escada aberta, você dá a volta. Talvez fosse o fato de realmente não passar por baixo da escada, porque a pessoa pode cair em cima de você. Mas era uma superstição. Como também, se você abrir a porta da tua casa, né, para o visitante, e o seu visitante sair abrindo a porta, isso dá azar para você. É interessante que o mundo está tão tecnologicamente avançado, a educação está tão avançada, mas as superstições continuam presentes na vida de muitas pessoas. Não pode ver um gato negro, não pode ver uma coruja,
porque fica doente, porque acha que vai dar tudo errado e que a vida está errada. Quando Jesus Cristo chega na vida de uma pessoa, Ele liberta essa pessoa de superstições. Ele liberta essa pessoa, porque essa pessoa sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. Eu me lembro ainda quando pequeno, né? Alguns vão dizer, tem razão, mas a minha tia, quando chovia, e no Rio dá muito relâmpago, né, e trovão, ela pegava todos os cobertores e tampava todos os vidros. Todos os vidros da casa, espelhos, eram tampados com cobertores. Porque ela acreditava que se não tampasse, um raio podia cair dentro da casa dela. E ficávamos todos com medo quando eu ia visitá-la, porque podia vir um raio e passar e entrar no espelho e acabar com a casa. Cristo nos liberta dessas superstições. Cristo nos liberta de todas essas coisas que foram criadas pelo homem para escravizá-lo, para fazê-lo menor do que ele é. Em Cristo somos livres, inclusive das superstições, inclusive das coisas que nos falam. Tem crente ainda que bate na madeira, não fala isso não. Deixa eu dar três batidas da madeira, não é? Nós nem falamos que o crente tem sorte e azar. Crente não tem sorte, crente não tem azar. Às vezes o irmão, com boa vontade, diz assim, pastor, boa sorte, viu? Crente não tem sorte, não tem azar. Crente não tem isso. Crente não tem destino. Crente tem Jesus. Crente tem Jesus. Certa vez perguntaram para na Inglaterra, um grande descobridor de moedas falsas. Como ele descobria as moedas falsas, sabia quais eram as falsas e quais eram as verdadeiras. E ele respondeu de uma maneira muito simples: eu conheço uma moeda verdadeira, e isto me basta. Quando nós conhecemos o Cristo verdadeiro, nós não precisamos nos aprofundar em conhecer Satanás, conhecer as coisas falsas, conhecer as crendices falsas, porque se conhecemos a Cristo, sabemos que muito mais é aquele que está conosco, muito maior é o poder dele. E quando vem coisas falsas, coisas que não são de Deus, nós falamos e rejeitamos e dizemos, isso é falso, isso não pertence àquele que segue a Jesus. Precisamos ser discípulos da palavra se queremos ser libertos. Se queremos crer, precisamos pertencer. Se queremos ser livres, precisamos pertencer a Jesus. Quanto mais a mente de Cristo está na minha mente, mais livre eu sou. Quando eu era adolescente, no início da minha adolescência, eu comecei a entrar em crise e achar que ser crente era uma coisa muito ruim. Porque o pastor, o líder da organização, falava assim, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode transar, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode isso, crente não pode ir em festa, crente tal. E eu achava assim, como adolescente, fui criado na igreja, eu falei assim, meu Deus, mas ser crente é muito ruim, é ser preso, não pode uma porção de coisa, que coisa terrível, não posso. E demorou para eu entender que ser crente é ser livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se nós enumerarmos o que o crente pode, ele vai ter uma relação muito maior do que a relação do que o crente não pode. Porque quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta completamente. Ele é Senhor da nossa vida. Portanto, o primeiro aspecto aqui da nossa independência, da nossa liberdade, é que a nossa liberdade não foi e não é conquistada pelo grito, ela foi conquistada pelo sangue de Cristo. E quando estamos neste sangue, quando estamos com Cristo, nós somos livres, livres para sermos aquilo não que nós queremos ser, mas livres para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E com certeza é algo bem melhor do que nós somos atualmente. Agora você pode me perguntar, livre do quê? Libertos do quê?
Fomos libertos, no final de tudo, da coroa portuguesa, fomos libertos dos holandeses, dos franceses, dos espanhóis e tantos outros povos e tantos outros julgos que vieram sobre esta terra que mana leite e mel. Porque no mundo todo, o Brasil é o melhor país. É interessante que o brasileiro ele entra em todo lugar no mundo. Hoje os Estados Unidos está pagando missionários aqui no Brasil para fazer missões em outros lugares, porque os Estados Unidos têm dinheiro, mas a diplomacia está com muitos problemas em vários países do mundo, mas o Brasil não tem. Uma vez eu estava de carro com um missionário na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, e eles pararam o carro e mandaram mostrar o passaporte. E criaram o maior problema com os outros missionários que vieram dos Estados Unidos, que vieram da Europa, dali de Portugal, daquela região também da França. Mas quando pegaram o meu passaporte, eu não sabia falar nada de russo. O soldado, no fim do mundo, pensa o fim do mundo, colocando todo mundo na parede, criando problema. Quando pegou meu passaporte, disse assim: Pelé, Pelé. Entregou o passaporte para mim. Homem conhecido no mundo todo, não é não? Fui salvo por Pelé naquele lugar, né? Então o Brasil é uma bela nação. Fomos libertos de muitas coisas, mas ainda temos muitas coisas para sermos libertos na área espiritual. Irmãos, saber que vem gente dos Estados Unidos, da Europa, em Abadilândia, para se consultar com um bruxo, é de doer o nosso coração, porque tudo isso é engano. Satanás se faz como anjo de luz, e ele pode até aparentemente curar, mas depois aquela pessoa vai pagar com juros e correção monetária. Nosso país está escravizado aos deuses, aos espíritos malignos. Basta você ir na pirâmide da LBV, coisa linda aquilo ali, não é? Um cristal, um diamante maravilhoso em cima, mas a crendice de que você entra ali, você tira um sapato e você vai andando pelo lado, acho que é negro, né? Ou branco, e vai aquele cristal lá em cima, energizando o seu caminho. E depois que você sai limpo da energia negativa. E você sai abençoado por um cristal. Eu preciso de mais fé para crer nisso do que crer em Cristo Jesus. Eu admiro pessoas que creem nisso, porque eu acho que essas pessoas têm que crer muito. Acreditar que um cristal é capaz de tirar toda a energia negativa da nossa vida. Então o nosso país, embora liberto hoje, ele ainda está escravizado a tantas coisas que são absurdas quando a gente olha a tecnologia, o avanço da medicina, o avanço do mundo em tantas coisas. Há tanta gente atrasada ainda. Quando houve aquela novela Selva de Pedra, há muitos anos atrás, não a nova, né, mas a antiga, os crentes eram retratados com um bumbo na mão, não sei quantos lembram, um bumbo na mão, no meio da praça, em culto, não é? O crente era a pessoa mais, assim, medíocre que existia na face da terra. Se passou-se muitos anos, e hoje nós temos como a Karina, tantos outros jovens, tantos outros homens, tantas outras mulheres. O João mesmo vai para onde, João? Vai para onde? Não escutei. Itália. Vai fazer o que na Itália? Vai apresentar um artigo. Vai com a esposa? Tudo pago para apresentar um artigo.
Hoje os crentes, eles estão conscientes, eles são inteligentes, eles estão trabalhando em lugares estratégicos, são os Daniéis que Deus vai preparando ao longo dos anos. Cristo, Ele nos liberta da ignorância. Nós somos chamados de ignorantes por pessoas que achavam que elas eram mais competentes. Hoje em dia, os crentes estão mostrando que quando Cristo chega na vida deles, eles são abençoados, eles vão adiante, eles são prósperos, eles são inteligentes, eles são capazes de fazer as coisas, porque a liberdade em Cristo nos faz mais do que vencedores. Alguns conceitos. Primeiro, Cristo nos liberta de alguns conceitos errados. Francis Schaeffer, um grande autor de livros, eu acredito que muitos já leram livros dele, ele é excelente, não é? Fala que Cristo nos liberta das amarras do pensamento, das amarras da nossa mente, nos educa nas concepções equivocadas que ao longo dos anos nós experimentamos ou recebemos dos nossos pais e das nossas mães. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que aceitou a Cristo, ela falou: pastor, olha, quando eu aceitei a Cristo, eu vi quanta bobagem eu cria. Em quanta coisa eu cria, em quanta coisa eu fazia errado, e na minha conversão eu comecei a fazer certo. Porque Cristo nos coloca no caminho verdadeiro. E nos ensina que ser discípulo não é uma crendice, não precisamos de superstições tolas, de religiosidade popular, de falsas concepções acerca de Deus. Então, quem tem Cristo é liberto de tudo isso. A segunda coisa é que Cristo nos liberta do pecado. É interessante que o texto que nós lemos, João 8,34, não diz pecados, diz pecado no singular. Porque pecados são os frutos e pecado é a árvore. E nós fomos concebidos em pecado. E nós pertencíamos ao reino das trevas. E nós estávamos separados de Deus, e a ira de Deus estava sobre nós. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala nesse texto, no texto sobre o pecado, de que o sangue de Jesus, em Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo de Deus, Ele nos tirou da idolatria, Ele nos tirou de sermos autocentrados, narcisistas, viciados em nós mesmos, e nos deu uma condição melhor. Agora o pecado não mais está no controle da minha vida, mas é Cristo que está no controle da minha vida. Eu não sei quantos irmãos já viram aquela foto da cadeira, quando a gente vai evangelizar. A cadeira antes de Cristo, o eu está sentado na cadeira e Cristo está fora. E aí tem a conversão. Quem senta na cadeira é Cristo. E eu fico do lado de fora. Cristo nos liberta. Diz a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, de 12 a 13. Cristo nos traz liberdade, autoridade, quebrando a força do pecado em nossas vidas, afastando o pecado das nossas vidas. E Ele faz isso através da sua palavra. Jesus ensinou e disse o seguinte, falando aos seus discípulos: jamais fomos escravos de alguém. Agora nós somos discípulos de Jesus. E isto é uma bênção para a nossa vida. E por último, nós somos libertos da filiação ao diabo para termos identidade com Deus. Há um ditado aí popular que diz assim: todos são filhos de Deus. Já ouviram isso? Todos são filhos de Deus. Não, todos são filhos de Deus não. Todos são criaturas de Deus, porque foram criados por Deus.
Mas a todos quanto receberam, diz a palavra, Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando a gente recebe a Jesus, nós nos libertamos da filiação de Satanás. Nós nos libertamos da ideia macabra, né, que é macabra, de termos Satanás como nosso pai. Jesus mesmo disse para os fariseus que o pai deles era Satanás. Mas aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, não está mais no domínio da filiação do diabo, mas são filhos de Deus. É, na verdade, uma nova criatura. Isso significa dizer, tem uma nova identidade. É uma bênção, né? Ter uma nova identidade, para que nós possamos andar em conformidade com aquilo que o Senhor deseja. Para concluir o sermão desta noite, nesta semana que se comemora a independência do Brasil, a palavra-chave é liberdade. Meu desejo é que o nosso país seja liberto da corrupção. É demais. Agora o escândalo do BNH, que começou a estourar. E vai vir muita coisa por aí. Muita coisa por aí. O povo está em situação difícil. Estamos vivendo um momento político delicadíssimo na nossa história. O vice-presidente do Brasil, apesar de dizer que foi ingênuo, falou do seu par, da presidente, abertamente, deixando claro de um impeachment ou de uma saída estratégica da nossa presidente. Alguns chegam a dizer que ela está com câncer e está fazendo um tratamento em São Paulo, escondido de todos, e isso mostra-se através da perda de peso. Não sei se é verdade ou não. Mas todos nós sabemos que não devemos investir muito agora, não devemos fazer projetos financeiros a médio prazo, porque a balança comercial está ruim, o dólar vai chegar com certeza a R$4. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde Satanás está usando nossas autoridades e a corrupção para fazer com que o povo de Deus sofra. Sofre quem é criatura e sofre quem é filho. Então, nesse 7 de setembro, nosso protesto como igreja do Senhor, como aquela que é luz no mundo, é um protesto branco, mas um protesto bíblico. Um protesto que vem a partir do nosso Cristo. Um protesto que é contra a miséria, contra a pobreza demasiada, contra a corrupção, contra toda forma de opressão e tudo aquilo que não traz dignidade ao ser humano. Nós, como igreja, precisamos dar um grito de protesto, mais do que o sindicato, que deveria fazer isso. Só no Brasil o sindicato chegou ao poder, porque sindicato nunca deveria estar ao poder. Sindicato deveria ser um órgão da sociedade para criticar o poder, para estar alertando o poder, mas em nosso país as coisas foram difíceis. Liberdade, como igreja devemos lutar pela liberdade, liberdade de expressão. Estamos nessa campanha, perseverando no caminho. Os batistas, tradicionalmente, na sua declaração de fé, está escrito que é uma denominação que luta pela liberdade de expressão, pela liberdade. Liberdade está na nossa Constituição Batista, liberdade está na nossa Carta de Formação Batista. Nós lutamos pela liberdade social, eclesiástica. Eu fiquei feliz que eu passei agora, vindo aqui para a igreja ali na Filadélfia, e eles estão com uma programação especial lá, não sei o que é, e eles pegaram a parte do terreno da frente e colocaram tudo de cadeira, e nós passamos ali, tem muita polícia, né, protegendo, e todo mundo em pé do lado de fora, cantando. Eu falei, glória a Deus, porque se fosse eu morasse no Egito, isso nunca aconteceria.
Se eu morasse em alguns países muçulmanos, isso nunca aconteceria. Nós lutamos pela liberdade, a liberdade de cada brasileiro. E que amanhã seja um dia de oração, um dia que vamos levantar um clamor para que Satanás não consiga destruir nosso país, nossa gente brasileira, nossa gente que sofre, que trabalha, que levanta, vai em ônibus cheio, nossa gente que tem que lutar para ganhar o pão de cada dia. Muitos hoje veem vocês e não sabem a história de vocês, mas com certeza foi uma história de sangue, suor e lágrima. E muitos outros estão nessa história. E amanhã é um dia de clamarmos ao Senhor pela nossa pátria. Tem misericórdia, porque havendo paz na nossa cidade, nós teremos paz. Foi assim que o profeta disse, e é assim que deve ser. Havendo sossego na nossa cidade, haverá sossego na nossa casa. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que essa nação, que começou com uma falácia de independência, ela possa realmente ser e continuar independente. Independente aqui não só de dívidas externas, mas independente, uma nação que não é sujeita ao ocultismo, como nós temos hoje. Liderança nossa, alto escalão, que nos túneis subterrâneos de Brasília fazem ocultismo. Temos que orar para que sejam destruídas as muralhas de Satanás. A igreja do Senhor, nós aqui estamos no centro da ação de Satanás, porque aonde está o poder, Satanás está ali presente. E cabe a cada um de nós orarmos para que toda armadilha satânica seja retirada, que Deus coloque servos do Senhor que não se corrompam, para que nós possamos ter liberdade para nós, para os nossos filhos, até a volta de Jesus. Mas também não poderia deixar de ser diferente. É um momento de pensarmos na liberdade em Cristo Jesus. Essa liberdade que está relacionada ao nosso discipulado, a querer andar com Jesus. Esta liberdade que está relacionada à permanência em Jesus. Esta liberdade que está relacionada a ter fé e deixar Jesus purificar os nossos pensamentos. Esta liberdade que nos dá força e poder contra o pecado. Esta liberdade que nos tira da filiação do diabo, nos tornando filhos de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem aqui em nosso meio, vamos fechar os olhos enquanto o piano está tocando. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te trouxe aqui por um motivo. Ele quer entrar na tua vida através do seu Filho. Ele quer que você seja liberto de toda superstição, de todo medo, de todo pavor noturno, de toda crendice, de toda bobeira, de tudo aquilo que ensinaram para você, que não faz você ir para frente. Ele quer libertar você do pecado. Ele quer tirar você das garras de Satanás. E quer colocar nas mãos de Jesus, que é o bom pastor. Você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus, o homem Deus. Para que você seja completamente livre. Livre de vícios, livre de pensamentos de morte, livres de tudo aquilo que não pertence a Jesus. Se você quer aceitar Jesus, vai fazer a oração que eu vou fazer agora. Vai repetir palavra por palavra. Só você, ninguém precisa ouvir, tá bom? E depois eu quero conhecer você, porque eu quero orar por você. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu desejo que o Senhor me liberte de tudo o que me faz escravo. Eu quero ser seu discípulo e quero andar livre. Eu oro em teu nome ao Pai. Amém. Todos com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nesta noite que fez essa oração? Levante a mão. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Mais alguém que fez essa oração? Dagmar, por gentileza,
3 bancos atrás de você, tem uma moça. Traz ela aqui à frente. Isso, vem cá à frente para a gente orar. Isso, irmã Francisca, vem cá. A irmã vai orar por ela. Deus abençoe. Qual é o seu nome, querida? Ah, Vanessa, que a gente está orando pelo seu marido, não é? Que bom, que você está fazendo a escolha certa. Tá bom? Aqui, irmã. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, nós sabemos, segundo a tua palavra, Senhor Deus, que no céu há festa. Que no céu há festa de louvor a Deus por mais uma alma que se rende a Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, e eu agora, Senhor Deus, entrego ao Senhor a vida da Vanessa, Pai. Eu te peço, Deus soberano, Deus eterno, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja escrevendo o nome da Vanessa no livro da vida do Cordeiro. E firma os seus passos nos teus santos e retos caminhos, Senhor. Guia os seus passos para que as suas pegadas não vacilem, Senhor. Faz ela brilhar, Senhor Deus, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor Deus, o meu coração, a minha alma se alegra, Senhor Deus, com mais uma irmã que nasce na família de Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar orando, pode voltar para o seu lugar. E nós vamos orar pela nossa nação, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor entre com providência. Já nos levaram o pau-brasil, já nos levaram o ouro, já nos levaram muita coisa. E Satanás ainda está querendo roubar, matar e destruir este Brasil que é de Deus. E nós vamos orar dizendo: Senhor, é a nossa pátria. Foi o Senhor que fez essa terra de encantos mil. Tudo que temos, Senhor Deus, é teu. As reservas naturais, a terra, as pessoas. E sabemos que Satanás, aos poucos, tem entrado no coração de muitos brasileiros. E eles têm se voltado a crendices, tem voltado à corrupção, tem voltado a tantas coisas, fazendo com que a nossa pátria seja uma pátria que sofra e que tenha tantos miseráveis. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda a tua igreja a ser luz e sal da terra, farol do teu evangelho. Ajuda, Senhor, a tua igreja a levar o evangelho, salvando homens e mulheres, porque quando esses homens e mulheres estiverem no poder, eles possam se lembrar do Senhor e não possam se corromper. Oramos pelo dia de amanhã, Senhor, um dia feliz na nossa história. Senhor Deus, tem misericórdia, que toda confusão caia por terra, Senhor, que o Senhor possa fazer a tua vontade, não por força do homem, mas pelo teu Espírito. Não sabemos qual é o seu plano quanto a nossa presidente, Senhor. Cabe a nós obedecermos os nossos dirigentes. Se estiver na tua vontade, que o mandato seja menor, o Senhor inclina o coração do rei. O Senhor pode fazer isso, mas se não, nós te pedimos por ela, Senhor. O que é para o Senhor colocar uma pessoa ao seu lado, levando o evangelho, e esta mulher, que não crê em nada, possa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? O que é para o Senhor trabalhar com o vice-presidente do nosso país, que adora deuses que não são o Deus verdadeiro, que não é o Deus verdadeiro? O que é para o Senhor levar uma pessoa e ele se converter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Nós vamos orar, Senhor, e continuar orando, porque nós não aceitamos que esta nação é de Aparecida do Norte,
Nós não aceitamos que esta nação é da LBV. Nós não aceitamos que esta nação é de Buda. Nós não aceitamos que esta nação é de Alá. Nós só cremos que esta nação é do Senhor. Senhor, liberta o nosso povo. Confunde, Senhor, aqueles que estão trazendo coisas ruins para o nosso meio. E que na nossa casa, Senhor, essa é a oração, não só na nossa casa, mas na casa dos nossos compatriotas. Nunca falte, Senhor, a comida. Tem misericórdia, Senhor, de crianças que estão passando necessidade. Usa as igrejas, usa as áreas de beneficência. Que nunca falte comida, que nunca falte roupa. Que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, com a violência do nosso país, convertendo os ladrões a Jesus Cristo, Senhor, tornando-os salvos, para que o teu nome seja bendito. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.